Oi, meu nome é Beatriz e hoje eu vim falar da lição 178 do livro Palavras de Vida Eterna. E a lição se chama Adversários e Delinquentes. E antes, a gente vai fazer uma prece para a gente poder se harmonizar e estar presente nesse momento para absorver o máximo que a gente pode dessa palavra. Então, para fazer a prece, vamos fechar nossos olhos, acalmar nossos pensamentos e elevar nossos pensamentos a Jesus, ao Mestre que veio à Terra nos ensinar e nos mostrar como devemos agir em relação ao nosso próximo e em relação a Deus. Que possamos espelhar nossas atitudes no modelo, no maior modelo que podemos ter. Que possamos perdoar para que sejamos perdoados. Que possamos ter empatia e misericórdia, assim como Deus tem com a gente. Então, que a mensagem de hoje, de perdão e empatia, possa chegar no coração de cada um. Que assim seja. Então, para começar a lição, a gente vai ler ela. Então, o texto diz assim: em Mateus, capítulo 5, versículo 25, está escrito assim: reconcilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás a caminho com ele. Aí Emmanuel comenta: Jesus nos solicitou a imediata reconciliação com os adversários, para que a nossa oração se dirija a Deus, incoimada de qualquer sentimento alvitante. Não ignoramos que os adversários são nossos opositores, ou mais propriamente, aqueles que alimentam pontos de vistas contrários aos nossos. E muitos deles, indiscutivelmente, se encontram em condições muito superiores às nossas, em determinados ângulos de serviço e merecimento. Não nos cabe, assim, o direito de espezinhá-los, e sim o dever de respeitá-los e cooperar com eles no trabalho do bem comum, embora não lhes possamos abraçar o quadro integral das opiniões. Há companheiros, porém, que, atentos ao comodismo sistemático, a pretexto de humildade, se ausentam de qualquer assunto em que se procura coibir a dominação do mal, esquecidos de que os nossos irmãos delinquentes são enfermos, necessitados de amparo e intervenção, compatíveis com os perigos que apresentam para a comunidade. Todos aqueles que exercem algum encargo de direção sabem perfeitamente que é preciso velar em defesa da obra que a vida lhes confiou. Imperioso manter-nos em harmonia com todos os que não pensam por nossos princípios. Entretanto, na posição de criaturas responsáveis, não podemos passar indiferentes diante de um irmão obsidiado, que esteja lançando veneno em depósito de água destinada à sustentação coletiva. Necessitamos acatar aos condôminos do edifício que nos serve de residência, toda vez que não consigam ler os problemas do mundo pela cartilha de nossas ideias. Todavia, não será justo desinteressar-nos da segurança geral, se vemos um deles ateando fogo ao prédio. Vivamos em paz, contudo, sem descurar das responsabilidades que o discernimento nos atribui. Com isso, não queremos dizer que se deva instalar a discórdia em nome da corrigenda, mas sim que é obrigação preservar a ordem das áreas do trabalho, sob nossa jurisdição, usando clareza e ponderação, caridade e prudência. Cristo, em verdade, no versículo 25 do capítulo 5 do Evangelho de Mateus, nos afirma: reconcilia-te depressa com o teu adversário. Mas, no versículo 2 do capítulo 16 do Evangelho de Lucas, não se esqueceu de acrescentar: dá conta de tua mordomia. Então, essa foi a lição que a gente vai refletir. No geral, deu para perceber que ele tem duas mensagens principais. A primeira de reconciliar com o nosso adversário e a segunda de ser responsável por aquele irmão que está sob nossa jurisdição,
que está fazendo mal ao próximo, não só a si mesmo. Então, a gente vai seguir nesses dois caminhos na reflexão de hoje. E, para começar, eu queria puxar um pouquinho mais desse primeiro versículo que a mensagem traz. Então, eu vou ler os capítulos, no capítulo 5, os versículos 24 e 26, ou 25 e 26 de Mateus. Então, está escrito assim: reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz. O juiz não vos entregue ao ministro da Justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último centil. E dá para a gente analisar essa passagem na visão espiritual, ou seja, na visão que não temos só essa vida, e que esse caminho que ele está falando seria a nossa encarnação. Então, aproveitar que estamos no mesmo planeta, na mesma época, com o nosso adversário, para poder desatar esse nó, né, que foi atrelado entre a gente. Se não, que prisão é essa que a gente vai entrar, se a gente não conseguir desatar esse nó com o nosso adversário? É a prisão da união espiritual enquanto a gente não estiver em paz. Então a gente vai estar, mesmo que esse irmão que você está em oposto a você, que está com uma ideia oposta à sua, você não vai conseguir se desvirtuar, se desligar dele, mesmo que ele esteja desencarnado. Então, mesmo que você não esteja mais convivendo com ele, você ainda vai estar atrelado, vai estar preso, né? Seja em pensamento, seja em emoção, ao que aquele irmão te fez passar. Então, essa prisão não é a prisão somente material, né? E sim a prisão espiritual, de você estar atrelado, de você puxar esse sentimento de raiva, de punição, de orgulho, toda vez que você pensar nesse irmão. Então, essa prisão vai muito mais além do que a matéria, né? E aí, quando ele fala que a gente não vai se libertar enquanto a gente não tiver pago o último ceitil, enquanto a gente não tiver reconciliado com esse irmão, né? Então, a gente só vai conseguir se libertar desse sentimento quando a gente perdoar e reconciliar frente a frente com esse irmão que a gente ou nos fez mal ou a gente fez mal a ele. Então, a lei da encarnação nos mostra, né, que a gente vai encarnando com alguns adversários do passado, porque o saldo da relação tem que ser sempre positivo. Então, se em uma encarnação o saldo da sua relação foi negativo, na próxima você vai tentar vir de novo para positivar esse saldo, né, para você ter uma relação positiva com esse irmão. Isso pode demorar uma ou mais encarnações, mas no final todos vão estar unidos e olhando para o melhor, né, para o bem. Todos os irmãos que agora não se querem bem no final vão se querer. Então, a gente tem que perdoar, porque todos os nós que a gente fez vão ter que ser desatados, né? E aí, quando a gente pensa na palavra adversário, o que quer dizer? O que isso quer dizer, né? No texto ele fala que é aquele que tem um ponto de vista contrário ao nosso, né? Então ele não fala que é o errado ou que é o ruim, e sim o que é oposto ao nosso. Então, às vezes a gente se acha no direito de saber a verdade, mas ele fala lá em cima, às vezes o adversário, ele tá em posição moral superior à sua, né? A sua opinião que é oposta à dele. Então, é importante a gente refletir. Será que as pessoas que a gente tanto julga, elas estão realmente erradas ou só estão com pontos de vista contrários ao nosso, né? Que adversário é esse que a gente coloca na nossa vida? Aí, essa lição, ela fica no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, na questão das bem-aventuranças. Então, ele está inserido no capítulo que chama Bem-aventurados os que são misericordiosos. Aí, nesse capítulo, ele fala de várias questões sobre perdão, sobre reconciliação, né, sobre misericórdia. E eu trouxe duas mensagens, dois versículos, na verdade, que estão nesse capítulo, por que eu estou trazendo tantos versículos de Mateus, né? Esses dois que eu vou ler vão ser de Mateus.
Porque Jesus, ele conhece suas ovelhas, né? Ele conhece quem ele veio lidar aqui na Terra. Então, a mensagem que ele deu para as pessoas há 2.000 anos atrás segue sendo a mesma mensagem para a gente. Às vezes a gente se esquece que Jesus, ele deixou algumas mensagens para a gente e a gente ignora, a gente deixa para trás, a gente acha que essa mensagem não serve para hoje, mas justamente são essas mensagens que vão nos libertar, né? Porque ele já nos alertou que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, a verdade permanece verdadeira para sempre, né? Ela não muda com o tempo. Então, por isso que é sempre importante a gente relembrar do que Jesus nos deixou para poder tomar uma melhor decisão em relação ao nosso comportamento com o próximo. Então, dito isso, eu vou ler a mensagem de Mateus, no capítulo 6, versículo 14 e 15, em que ele diz assim: Se perdoastes aos homens as faltas que cometeram contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes aos homens quanto vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. E isso é o que diz no Pai Nosso, né? Na oração que todo mundo reza, mas não presta tanta atenção. Então, quando a gente diz, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido, será que a gente está realmente falando isso da boca para fora ou é de verdade? Será que se a gente quisesse que Deus nos perdoasse, assim como nós perdoamos nosso próximo, Deus nos perdoaria? Será que a gente está sendo tão benevolente, tão misericordioso para receber essa benevolência e misericórdia do outro, né? Então aqui ele nos alerta, né, que a gente tem que perdoar para poder ser perdoado também. E no mesmo capítulo 5, né, no versículo 46 e 47 de Mateus, está escrito assim: Porque, se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, que é com isso fazeis mais do que os outros? Não fazem assim também os pagãos? Então, ele nos fala: se somos cristãos e reconhecemos os ensinamentos de Cristo, é nossa responsabilidade ser o primeiro a perdoar, ser o que abre mão, o que cede, o que escolhe tratar com amor aquele que te ofendeu. Porque tratar bem quem nos trata bem, perdoar quem é fácil de perdoar, é muito fácil. Até os publicanos e os pagãos, né? Até quem não tem a consciência desse amor de Deus, faz isso já. Porque é muito mais agradável a gente conviver com pessoas que têm os mesmos valores que a gente. Mas e aqueles que nos ofendem? E aqueles que têm as opiniões contrárias a gente? A gente dá conta de perdoar e conviver com as pessoas em harmonia? Ou a gente se afasta delas? Assim como os publicanos e os pagãos, né? Então, aqui muito foi dado, muito será cobrado. Então, a nós que temos todo esse conhecimento moral de Jesus, nos será cobrado segui-lo, nos será cobrado agir conforme esses ensinamentos. Então, cabe a nós perdoar para que possamos ser perdoados. Cabe a nós dar o primeiro passo nessa relação que para nos libertar, para não ficarmos aprisionados nessa relação, nesse ciclo de culpabilização. Quando a gente condena uma pessoa, a gente deveria condenar não a pessoa, e sim a atitude que ela fez. Porque só o bem é suficientemente forte para ser eterno. Nenhum defeito sobrevive aos séculos. Então, quando a gente olha para o nosso irmão que está fazendo uma ação que a gente não concorda, a gente tem que lembrar que essa ação, ela é temporária. Essas más escolhas, elas são temporárias. Porque no final, todos vamos ser espíritos de luz e espíritos de bem. Então, só o bem ele é suficientemente forte para continuar ao longo dos séculos. Então, tem várias obras espíritas que a gente lê em que a gente percebe a transformação que os irmãos têm ao longo das vidas. Então, em uma vida só, a gente pode mudar tanto, imagina ao longo de várias vidas. Então, é bom a gente sempre olhar para o próximo como espírito, não como pessoa. Como espírito que vai consertar as suas falhas.
como espírito que erra, mas também tem tempo de acertar, né? Então, essa paciência com a jornada de aprendizado do outro, assim como Deus é paciente com a nossa jornada de aprendizado. Então, cabe a nós condenar a atitude e não a pessoa, porque Jesus já nos disse, eu odeio o pecado, mas eu amo o pecador, porque ele sabe que o pecador, ele não vai ser sempre o pecador, ele vai um dia se libertar dessas dores que ele mesmo se encontra, né? Então, cabe a nós olhar para o próximo com um olhar no futuro e não só no presente, e nem no passado. Porque muitas vezes a gente se apega a uma pessoa, a gente tem uma visão de uma pessoa por conta de uma falha que ela cometeu faz tantos anos, e a pessoa já não é mais a mesma. Mas a gente ainda tem o olhar do passado daquela pessoa. O perdão também é você quebrar esse olhar do passado para você permitir que a pessoa seja quem ela é hoje em dia, né? Que ela tenha esse espaço de mudança. Assim como nós também mudamos muito em pouco tempo, né? Então, também é bom a gente refletir em que pé a gente tá para poder condenar o outro. Porque a autoridade para censurar está na razão direta da autoridade moral daquele que censura. Para a gente não cair na hipocrisia, a gente só poderia condenar aquela falha que nós não falhamos. Então, a gente só poderia julgar um erro que nós não cometemos mais. Mas será que é assim que a gente faz no nosso dia a dia? Será que a gente não tá, antes de abrir a boca, não é melhor a gente pensar se tivesse naquela situação, faria o mesmo? Muitos erros que a gente condena no próximo, nós mesmos fazemos eles, ou nós mesmos poderíamos ter feito esses erros se a gente estivesse na situação do próximo. Então é sempre importante refletir se você tem autoridade moral suficiente para poder condenar o próximo. Porque às vezes a gente se vê na situação de autoridade por conta do orgulho. Porque o orgulho é também uma negação das virtudes do próximo. Porque quando a gente condena e julga o outro por conta de uma falha, a gente deixa de olhar para as outras virtudes que a pessoa pode ter. A gente limita o nosso olhar para uma pessoa a só uma versão dela. Porque somos tantos, né? Somos tantos ao longo do tempo e temos tantas versões nós mesmos. Então é muito injusto a gente olhar para o próximo só perante uma falha que ele teve, né? Porque temos tantas outras virtudes, então quando a gente olha para o próximo só a partir de uma falha, a gente está sendo orgulhoso de achar que o outro só é aquilo que ele errou, e não as tantas coisas que ele pode acertar. Então a vida pede mais compreensão do que conhecimento. E essa frase é interessante, porque muitas vezes a gente sempre quer buscar mais conhecimento, acha que a inteligência ela é o patamar de elevação, mas muitas vezes é a emoção, é a razão, e é a compreensão, a empatia de lidar com o próximo que nos coloca num patamar evolucional maior, né? Então a compreensão, ela é o conhecimento iluminado pelo amor. Então, às vezes você tá certo, e tudo bem você tá certo e o outro não tá. Mas como você lida com isso? Se é com um olhar de subjugação e de orgulho, ou é com um olhar caridoso e empático para o próximo? O grande salto que a gente dá em relação ao olhar para o próximo tá em olhar com essa visão, mais de compreensão, do que com a visão de autoridade e superioridade. E outra coisa é que o ressentimento que a gente guarda do nosso adversário, ele nos aprisiona. Por quê? Porque quando a gente fica guardando aquela mágoa, ou, por exemplo, a gente está numa briga e fica guardando os argumentos pra gente jogar em cima do outro, aquele sentimento vai ficando com a gente. Enquanto a gente não solta ele, e mesmo soltando ele pro próximo, todos aqueles pensamentos ruins, aqueles pensamentos negativos, vão ficando na gente. Então, a gente vai guardando o fogo que quer lançar no próximo. Enquanto a gente guarda esse fogo, ele vai nos queimando. Então, por que que a reconciliação e o perdão libertam? Porque você deixa para trás, deixa de lado aquele sentimento ruim que te atrela ao próximo. Bom, nesse capítulo do 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele bate muito na tecla de você colocar um véu nos erros do outro. Você deixar de lado, você esquecer o erro que o outro cometeu. Quantas vezes a gente estaria preso a outras pessoas se as pessoas estivessem sempre nos relembrando dos erros que a gente cometeu?
né? Então, por isso que esse esquecimento, esse deixar para trás um erro do outro, ele nos liberta, porque a gente não fica mais guardando no nosso coração toda essa mágoa, todo esse rancor, todo esse ressentimento que o outro nos causou. Então, a gente se vê livres dessa prisão que a gente tem com o nosso irmão. E para concluir essa mensagem de reconciliação com o adversário, eu trouxe a última frase do livro Paulo Estevão, que para mim é um grande exemplo de reconciliação com o adversário, né? Da reconciliação que Paulo teve com Estevão, do olhar de amor que ele finalmente conseguiu ter daquele irmão que ele decidiu, que ele condenou à morte. No final, depois que Paulo entendeu quem era Jesus, a grandeza moral e espiritual de Jesus, ele foi atrás de reconciliar com todos aqueles irmãos que ele condenou, com todos aqueles cristãos que ele condenou. Então, ao invés agora de assinar o decreto de morte, ele assinava cartas de vida, de amor, de paz, né? Então, ele foi atrás dessa reconciliação com todos aqueles que ele magoou, que ele feriu. E o principal de todos nesse livro seria Estevão, essa grande alma que ensinou para ele quem é Jesus, por meio do exemplo. Então, no final do livro, Paulo desencarna e Jesus recebe ele com essas palavras. Então ele diz assim: sim, Paulo, ser feliz. Vem agora em meus braços, pois é da vontade do meu Pai que os verdugos e os mártires se reúnam para sempre no meu reino. Então aqui Jesus ele traz a mensagem de união e não de separação. Ele fala que quem magoou e quem foi magoado vão se unir para sempre no reino de Deus. Mas para isso, a gente tem que nos libertar do sentimento de rancor, de raiva que a gente tem pelo próximo. E essa mensagem sobre reconciliação com o adversário, né? Com esse adversário que às vezes tem uma opinião diferente da gente. E que se a gente ficar guardando esse rancor, a gente nunca vai conseguir se desprender desse sentimento que nos aprisiona. E a outra mensagem que esse texto nos traz é a de dar conta de sua mordomia. Então, da gente ser responsável e alertar aqueles irmãos que estão tendo ações que prejudicam não só a eles, como ao próximos, né? Ele está criando vítimas com as ações que ele está fazendo, as ações erradas que ele está fazendo. Mas antes de falar sobre isso, uma vez eu ouvi essa frase que eu vou falar no Palácio do Haroldo, que ele diz assim: o bem é curioso e não condena. Quando a gente vê o outro fazendo uma ação que a gente não concorda, qual seria a atitude mais ideal para se fazer? Seria ter um olhar curioso e não um olhar julgativo para essa ação. Então, perguntar, realmente tentar entender por que essa pessoa está ferindo, por que essa pessoa não está tomando decisões que aproximem ela de Deus, por que ela está maltratando ou violentando, por que ela está fazendo aquilo? Muitas vezes é porque aquela pessoa foi ferida também, porque ela guarda no coração dela aquele sentimento, né? Então, ter esse olhar de empatia, de curiosidade, de tentar entender por que aquele mal, o que causa aquele mal na pessoa. Porque, às vezes, a pessoa só dá o que ela consegue. Então, se dentro do coração dela ela foi muito magoada, ela vai querer também magoar o próximo, né? Para não se sentir sozinha nesse sentimento. Então, é importante a gente ter esse olhar de empatia com as atitudes alheias, esse olhar de curiosidade e não de condenação. Porque quem somos nós para condenar o próximo, né? Nós que também estamos no mesmo planeta e provavelmente também na mesma sintonia. Aí eu trouxe mais uma frase desse capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz assim: o reproche lançado à conduta de outrem pode obedecer a dois móveis: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos se criticam. Não tem escusa, nunca esse último propósito, porquanto, no caso então, só há maledicência e maldade. O primeiro pode ser louvável e constitui mesmo, em certas ocasiões, um dever, porque um bem deverá daí resultar.
e porque, a não ser assim, jamais na sociedade se reprimiria o mal. Então, aqui ele nos mostra, né, que o reproche, ou seja, o julgamento que a gente tem de uma ação do outro, ela tem dois caminhos. Ou o de reprimir o mal, ou seja, de reprimir a atitude e não a pessoa, ou de você reprimir e condenar a pessoa. Aí ele diz que o primeiro, ele é o nosso dever. É o nosso dever a gente entender onde está o mal e querer acabar com ele. Mas se a nossa visão for só de condenar quem faz esse mal, isso seria assim maldade, né? E não uma ação benéfica para todos. Aí aqui ele nos mostra, né, que o caminho que devemos seguir é o caminho de reprimir o mal, de não reprimir a pessoa que cometeu esse mal. E como a gente pode fazer isso, né? Como a gente pode lançar essa palavra de repreensão, mas com empatia e misericórdia com o outro? Aí seria um momento de educar. Então, educar é um exemplo de mostrar o caminho certo e não de condenar o erro do outro. Então, educar é você olhar para o mal que foi feito e tentar entender por que ele foi feito, tentar mostrar que isso não é o certo. E não simplesmente condenar a pessoa, porque isso não vai levar a lugar nenhum, né? Se uma criança que fez algo errado, se você condenar a criança, ela nunca vai aprender qual é o caminho certo, né? Ela só vai ficar magoada com aquilo. Então, educar é mostrar o caminho certo e não condenar quem fez a escolha errada. E como a gente deve lançar esse olhar, essa palavra de educar ao próximo? Será que a gente deve simplesmente ensinar de forma firme e dura essa verdade? Ou a gente deve entregar ela de forma sutil, na medida que a pessoa consiga entender aquela mensagem? Porque a verdade ela pode ser comparada a uma luz, né? Então, a luz, a gente sabe que se a gente chegar muito próximo do sol, a gente vai se queimar ou vai ficar cego. Porque a luz, ela às vezes é muito maior que a gente e a gente não tem capacidade suficiente para conseguir entender ela, para conseguir enxergar ela. Então, a luz, ela deve ser entregue ao próximo, né? Ou seja, a verdade, ela deve ser entregue ao próximo na medida que ele consegue suportar essa mensagem. Então, com muita empatia e muito amor na hora de você lançar essa palavra de reproche para o próximo. E também ela pode ser comparada a um diamante. Então, o diamante, se ele for lançado ao próximo, ele pode ferir. Mas se ele for entregue com carinho, ele vira um tesouro. A verdade é essa grande potência. E se entregada de forma desmedida, ela pode machucar. Mas se ela for entregue com zelo, com cuidado e com empatia, ela pode libertar. Então é sempre importante a gente entender o modo com que a gente lança nossas palavras para o próximo. Se é um modo que a gente tenta ferir, ou se a gente tenta realmente educar, né, aquele que errou. Porque a letra, ela mata, mas o espírito vivifica. Então a letra, a forma como a gente julga, como a gente conversa com o próximo, ela pode ferir. E aquele sentimento pode ficar para sempre no coração da pessoa. Mas se a gente se atrelar ao sentimento que todos somos humanos e que o outro erra também, se a gente partir desse princípio de empatia, isso pode abrir portas para a compreensão do próximo e não fechá-las. E esse capítulo, ele chama Bem-aventurados os misericordiosos. Mas o que é essa misericórdia, né? Misericórdia, ela vem do latim, que é miseratio, que significa miséria, e cordis, que é coração. Ou seja, misericórdia é o coração que se debruça sobre a miséria humana. É o coração compadecido. É o coração que ele quer compreender. Ele é curioso pela humanidade. E no Antigo Testamento, em hebreu, né, essa palavra misericórdia, ela tem três grandes significados. O primeiro chama haramim, que significa amor visceral. O segundo se chama resed, que significa magnanimidade. E o terceiro significa ren, que é cuidado, graça e favor. Então aí, esse último significado, ele remete àquela forma que a gente deve olhar para o próximo.
Se é uma forma rígida ou é uma forma de empatia, é uma forma de cuidado, é uma forma de graça, né? Então, quando a gente se compadece com o erro e enxerga que o outro errou, como a gente deve educar esse erro? Com cuidado, graça e misericórdia. Com cuidado, graça e empatia. E também a gente só deve se reprimir o erro do outro se a gente tem a grandeza, a magnanimidade para não cometê-lo, né? Que é aquela questão da autoridade moral. Se você não tem autoridade moral para não fazer aquele erro, não cabe a você condenar a pessoa que errou. Esse capítulo do Evangelho também está escrito assim: a misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Então, essa frase eu achei interessante, porque quantos de nós nos vemos como brandos e pacíficos, mas na hora de olhar para o próximo, a gente não tem misericórdia pela falha do outro. A gente não tem realmente, a gente acha que aquela pessoa se define aquele erro, né? Então, só é brando e só é pacífico aquele que não só olha para o próximo, como trata o próximo com misericórdia. Aí ele continua. A misericórdia consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam alma sem elevação e nem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que lhes possam deferir. Uma é sempre ansiosa, de sombra e suscetibilidade e cheia de fel. A outra é calma, toda mansidão e caridade. O maior exemplo disso, né, de pairar acima dos erros, é Jesus, que quando todos estavam condenando ele à cruz, crucificando ele, machucando ele, ferindo, tanto com palavras quanto com ações, ele se manteve acima do sentimento. Ele, ele pediu para o seu pai, né, pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Ele teve esse olhar de misericórdia, ele teve esse olhar de superioridade moral e de cuidado ao pensar, ao nos referir. Então, ele não referiu aos que estavam condenando ele como pessoas ruins. Ele referiu a nós como pessoas que ainda não entendemos. Porque quem condenou Jesus não entendia que ele era a verdade, que ele veio trazer o amor. Então, a gente estava tão distante de compreender esse amor que a gente acabou condenando ele. E quando a gente fez isso, ele poderia sim condenar a gente, ele já teria essa superioridade moral para fazer isso, mas não. Ele teve esse olhar de misericórdia, né, de brandura com a gente. E para concluir, eu trouxe duas perguntas que estão nesse capítulo 5, que Allan Kardec faz, o espírito de São Luís, em Paris, em 1860, responde para ele. A primeira pergunta é assim: ninguém sendo perfeito, seguir-se-á que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo? Ou seja, a gente já entendeu que você só pode condenar quando você tem autoridade moral para não cometer esse erro. Então, quando ele pergunta se todos nós que somos imperfeitos, nós temos alguma autoridade para repreender o próximo? Aí ele diz assim: certamente que não é essa conclusão a tirar-se, porquanto cada um de vós deve trabalhar pelo progresso de todos, e sobretudo daqueles cuja tutela vos foi confiada. Por isso mesmo deveis fazê-lo com moderação, para um fim útil, e não, como as mais vezes, pelo prazer de denegrir. Nesse último caso, a repreensão é uma maldade, e no primeiro é um dever, que a caridade manda seja cumprido com todo o cuidado possível. Ademais, a censura que alguém faça a outrem deve ao mesmo tempo dirigi-la a si próprio, procurando saber se não a terá merecido. Então aqui o espírito de São Luís, né, ele nos responde que não é bem assim, não é se nós somos imperfeitos, nós nunca deveremos condenar o mal do próximo. É que a gente deve sim tentar com que ele não se propague, mas com muita cautela e com muita caridade nesse olhar, que é o que a gente já vem falando, né? Que é a forma como a gente repreende. Se é uma forma de diminuir o outro ou de abrir portas para que ele se eleve. Aí a outra pergunta é assim:
Haverá casos em que se convenha se desvende o mal de outrem. Então, eles batem muito nessa tecla, né, de vendar, de colocar uma venda, né, de esquecer o mal. Aí ele pergunta, existe algum caso, alguma exceção em que a gente deve desvelar esse mal? Que a gente deve mostrar esse mal do outro? Aí eles respondem, é muito delicada essa questão, e para resolvê-la, necessário se torna apelar para a caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa só a ela prejudicam, nenhuma utilidade haverá nunca em divulgá-la. Se, porém, podem acarretar prejuízo a terceiros, deve-se atender, de preferência, ao interesse do maior número. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever, pois mais vale caia um homem do que virem muitos a ser suas vítimas. Em tal caso, deve-se pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. Então, isso me lembrou bastante da história de João Batista, né? Que ele era um grande. Ele lutava bastante pela verdade e para desmascarar as hipocrisias. Então, aí ele fala, né, que ele cumpriu esse dever de desmascarar as mentiras, né? E ele não julgava quem fazia elas, ele condenava a ação da pessoa. E ele sempre colocava em vista se as vantagens e os inconvenientes. Então, aquela pessoa com quem eu dirijo essa repreensão, será que ela é capaz de compreender isso e de mudar? Ou será que essa minha fala vai simplesmente condená-la? Então, só é conveniente a gente tentar educar se a gente vê que a pessoa está aberta o suficiente para essa conversa, né? Para esse diálogo de seus erros. Voltando no texto, né? Ele nos diz assim: é obrigação preservar a ordem nas áreas do trabalho, sob nossa jurisdição. Usando o quê? Usando clareza e ponderação, caridade e prudência. De novo, eles batem na tecla de como a gente deve fazer essa condenação. Com clareza, ou seja, não focando em outras coisas sem ser essa atitude única da pessoa, com ponderação, então não exagerar uma atitude, colocar ela na sua medida, no seu lugar, com caridade, então esse olhar de amor e não de condenação, e com prudência, para a gente ver até que ponto a gente pode chegar com a nossa tentativa de educação do próximo. E eu queria fechar essa lição com uma frase de Chico Xavier, em que ele diz: aos outros dou o direito de serem como são. A mim dou o dever de ser cada dia melhor. Às vezes nos falta, né, essa noção de, de que os outros têm o direito de ser como eles são. Porque às vezes a gente já viu nesse texto que o adversário às vezes só é aquele que tem uma opinião diferente da nossa. Não é aquele pior, não é aquele ruim, e sim aquele que pensa diferente, tem um valor diferente. Então a gente deve sim dar o direito das pessoas de tomar as escolhas delas. Assim como Deus nos dá o direito de nós tomarmos as nossas escolhas. Ele nos dá livre-arbítrio porque ele permite que a gente erre, que a gente acerte. Então quem somos nós, né, tão distante de Deus, quem somos nós para não permitir que o outro tome as próprias decisões? Não somos ninguém, não temos autoridade para isso. Mas a nós mesmos, que nós temos o controle das nossas ações, nós devemos sim ter o dever de ser cada dia melhor. Então, quando a gente enxerga alguma coisa no outro, cabe a nós refletir se nós temos aquela coisa. Cabe a nós refletir se onde a gente pode melhorar nesse quesito. Então, a mensagem de hoje foi sobre refletir. Quem é esse adversário e como a gente pode se endereçar a ele? Se é com olhar de repreensão, se é com olhar de condenação, ou se é com olhar de educação das falhas. E como essa educação deve ser feita? Com muita misericórdia, com muita empatia e com muito amor. Então, toda vez que a gente pensar que o outro fez alguma coisa errada, refletir, né? Se a gente não fez a mesma coisa ou pior do que essa pessoa, e se realmente essa pessoa fez uma escolha errada que está prejudicando outros, cabe a nós alertar essa pessoa, mas com um olhar de empatia, um olhar de perdão, né? Um olhar de amor.
E essa foi a mensagem de hoje, espero que vocês tenham gostado. E vamos encerrar com uma oração. Então, agora vamos fechar nossos olhos, levar nossos pensamentos ao Mestre e pedir perdão. Às vezes que reprimimos, às vezes que condenamos, sem entender o real motivo disso. Sem olhar para o próximo com o olhar de empatia que o Senhor nos dá. Que possamos enxergar nossos irmãos companheiros de caminhada. Companheiros que estamos todos buscando a felicidade, o amor e a união. Que possamos mudar o nosso olhar para um olhar de curiosidade e não de julgamento. Que possamos nos unir ao invés de nos separar. Que o seu amor chegue no coração de cada um de nós, para que possamos libertar dos sentimentos de raiva, de culpa, que nos aprisionam aos nossos adversários. Que possamos nos libertar por meio do amor àqueles que nos feriram. Obrigada por essa oportunidade de conhecer a tua palavra, de conhecer os seus exemplos, e que possamos ser responsáveis e corajosos para seguir o caminho do bem. Que assim seja. Então foi essa a lição de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.